Queria iniciar agradecendo muito ao Fábio Cipriani, aos demais professores. São quantos professores aqui? Cinco aos demais professores, por essa possibilidade de estabelecermos um diálogo entre uma instituição como a PUC de São Paulo e o MAR, né? Pensamos que isso pudesse ser a primeira de... Porque nós não gostamos de fazer evento no MAR, nós gostamos de processo. Tá? Então, uma coisa sempre deve ser início de outra. Olha, se houver um estouro, vocês já ouviram um estouro aqui? É o túnel que está sendo construído a 40 metros abaixo. Toda a detonação de bomba nessa área já havia terminado quando descobrimos que fariam uma chaminé de exaustão na frente do mar, aqui no espaço entre os dois prédios. Daí a gente começou a pressionar e tal, eles resolveram mudar a chaminé de lugar e por isso voltaram a fazer detonações. Enfim, um pequeno acidente no percurso deles, né? Bom, então vamos dizer que é um prazer muito grande, é muito honroso a gente poder estar aqui com vocês. Eu espero que hoje e no futuro, na programação que venhamos desenvolver no ano que vem, a gente inclua uma fala sobre as possibilidades de graduação, pós-graduação na PUC. Porque eu acho que é importante a gente orientar as possibilidades, né, dos estudantes no Rio de Janeiro para a PUC de São Paulo. Eu acho que isso é algo muito significativo, né? Até porque o Rio de Janeiro, tradicionalmente, é uma cidade muito arredia com relação à curadoria, né? Isso aí é uma questão que depois a gente pode debater com mais detalhes, né? Então, eu começaria dizendo que nós temos uma dúvida no MAR, que é uma falsa dúvida, porque a pergunta é se isso é um museu com uma escola do lado ou se é uma escola com um museu do lado, né? Como se os dois prédios representassem uma divisão naquilo que é uma instituição museológica. O MAR é um museu, ponto, né? E buscamos, nesses termos, no processo da formação da instituição, a conversa com a Fundação Roberto Marinho e a Prefeitura e outras parcerias, indicar que o modelo inicial de instituição para este conjunto de edifícios estava, de certa maneira, equivocado, porque museu implica em colecionar, implica em coleção, né? Se não há coleção, é um centro cultural, né? E a Fundação Roberto Marinho havia construído 2 museus em São Paulo, que são o Museu da Língua Portuguesa, que não tem acervo, e o Museu de Futebol, que tem um acervo que é sobretudo a vitrine. O que está na vitrine é basicamente que é o acervo, né? E esse modelo não serviria para uma instituição como é este museu, porque acreditávamos que havia certas questões complexas, inclusive a ideia original de que se fosse aqui um museu, entre aspas, dedicado à exposição de coleções privadas. Essa origem era uma deturpação de uma proposta minha, muito antiga, de que quando o governador Sérgio Cabral assumiu, havia um terreno grande da prefeitura, no Leblon, propôs a Fundação Roberto Marinho, pediu sugestões da Fundação Roberto Marinho, e fazer ali, eu fui consultado, disse, olha, podia fazer um museu que tivesse um edifício bastante versátil, um projeto versátil que fosse crescendo na medida que houvesse doações de coleções. A ideia era criar uma instituição que abrigasse as coleções do Rio de Janeiro, porque várias coleções haviam saído da cidade nos últimos tempos, né? Então, o que fazer para reter isso? E o projeto foi primeiro desviado para ser um museu da Bossa Nova, com o projeto do Jaime Lerner, depois com a construção do metrô. Esse projeto foi adiado, porque ali hoje é um parque de trabalho do metrô.
Mas o fato então é que quando se faz esse museu aqui, se pensa nesse museu, ele teria inicialmente o nome de Pinacoteca, que já seria também um nome, para o nosso caso, completamente anacrônico, porque não haveria nenhuma tradição que justificasse esse nome no presente, como é o caso da Pinacoteca do Estado de São Paulo, que surge como tal, né? E quando nós temos hoje a produção de arte tão aberta em termos da materialidade do ciclo, né? Nesses termos, então, houve uma certa discussão. Esse nome, Museu de Arte do Rio, havia surgido em 1978, depois do incêndio do MAN. Algumas pessoas pensaram em criar um museu alternativo e pensou-se então nesse nome. Como não prosperou, o que a gente conseguiu arrecadar naquela época de obras foi para o próprio MAN, então esse nome de repente caiu assim do céu. É um nome bastante mágico para nós aqui, tendo em vista a natureza da cidade, a sua relação com o mar propriamente, né? Mas o fato é que o mar seria inicialmente o prédio ao lado. Esse prédio é erroneamente chamado de Palacete Dom João VI, não tem nada a ver com Dom João VI, não tem nada de palacete, né? Esse prédio era a sede do Departamento Nacional de Portos, Rios e Lagoas, é um prédio da década de 10. Né? Com o processo de discussão, um dia percebemos que esse prédio aqui estava muito deteriorado. Ele era, até um certo horário, ele era uma rodoviária que ia para os subúrbios, e a partir de certo momento ele era um mictório aberto e às vezes um prostíbulo também, né? Esse prédio originalmente foi, no seu primeiro e segundo andares, ele foi a rodoviária do Rio de Janeiro. Então, a primeira vez que eu fui a São Paulo, eu saí daqui, posso contar uma história para vocês. Meus pais iam para São Paulo levando uma turma de estudantes. E eu sou o mais velho, sempre de não sei quantos, né? A essa altura talvez eu fosse o mais velho de 5. Já tinham mandado meus irmãos menores para a casa da minha avó, e minha mãe, quando assim, nós morávamos numa casa que tinha uma escadaria grande, sobrado, ela me viu assim triste lá em cima, me despedindo. Você não quer ir? Eu falei, quero. Aí ela pegou um conjunto de roupas, mas o fato é que eu estava calçado com um sapato só. Então eu cheguei a São Paulo com um sapato só. E eu sempre sinto que diante de São Paulo eu sempre claudico. Dependendo do pé, eu estou seguro. Dependendo do pé, eu estou... Enfim, então é essa imagem que eu tenho de chegar a São Paulo, de certa maneira, nunca pronto. Tá? Nunca totalmente pronto. Mas o fato, então, é que foi muito impressionante essa viagem, conhecer uma série de lugares e tal. Era muito pequeno, tinha 5 anos de idade, ou 6, 5, foi no final de 54, ano do centenário, quarto centenário, né? Que ele tinha despertado muito interesse no Brasil. A gente foi no finalzinho. Bom, então aqui era a rodoviária e um hospital militar que estava desativado, porque foi construído um hospital mais adequado, etc. Então, inicialmente pensou-se nessa divisão, né, nos edifícios, para indicar os papéis de cada prédio. Aquele, então, nós lutamos muito para não ser chamado de palacete, porque esse foi o nome dado por uma pessoa. Dom João VI nem conhecia esse prédio, então nós insistimos em chamá-lo de pavilhão de exposições, e aqui a Escola do Olhar, para indicar essa relação de um museu que está com as suas tarefas divididas dessa maneira. O museu foi inicialmente, então, pensado, né, nesse lugar, que é uma recuperação do porto, da zona do Porto do Rio de Janeiro. Há algumas décadas já havia projetos para esse lugar. Aqui na frente havia um elevado, não sei se algum de vocês conheceu, como o Minhocão, né, que é um desastre na vida do Rio de Janeiro, porque o grande mercado público trazido da Europa, em ferro enorme, etc., foi totalmente destruído, só sobrou uma torre de 4, etc. Vocês na exposição do Valongo podem ver esse resultado, né?
E, ao mesmo tempo, o prefeito pensou que a praça, que é o portal de conexão entre esse porto, com esse nome horrível novo, Porto Maravilha, e o centro da cidade, que no Rio nunca morreu, o centro da cidade de Janeiro, nunca foi um centro que se esvaziou, né? Por sede de vários organismos federais, de empresas públicas, a Petrobras, etc. A Petrobras tem uma cidade aqui de prédios alugados, além da sua própria sede, né? Mas ele gostaria que no portal, entre esses dois momentos da cidade, estivesse, de um lado, um museu de arte e, de outro lado, um museu de ciência. Então, seria, digamos, um conhecimento a partir de tudo aquilo que a gente discute sobre arte, né? Sensível, simbólica, etc. E, do outro lado, a ciência como conhecimento racional e como se estabeleceria uma conversa entre as duas instituições. O museu se chama Museu do Amanhã, porque o seu conceito não é de história natural, não é um museu de ciência como Lavillette e outros, que são museus de experimentos, mas um museu que o acervo desse museu é um conjunto de indagações que a ciência esteja fazendo nesse momento. Isso significa pensar que esse museu tem que estar profundamente ligado a outras instituições de pesquisa no Rio, no Brasil, em São Paulo, já existe, mas também com o Instituto Max Planck, com o MIT, etc., porque o visitante chegará, fará suas indicações, suas perguntas, e no processo de visita essas perguntas serão respondidas. E o museu se divide em algumas áreas onde questões justamente da ciência, o que é liminar do conhecimento, liminar da dúvida, está ali, né? Por exemplo, o que aconteceria se descobríssemos vida em outro planeta e se descobríssemos que essa vida é semelhante à da Terra, né? Ou o que acontecerá se a população do Brasil continuar nessa curva de envelhecimento, né? Enfim, sem deixarmos de falar de água, lixo, etc. Aproveitar para dizer, tomem banho curto aqui também, porque a água aqui também está acabando. Mas aproveite e tome um pouquinho mais longo do que em São Paulo. Bom, mas então o museu está então se preparando para isso, né? Luiz Alberto de Oliveira é um cosmólogo, filósofo e cientista, físico, é um homem extraordinário. Eu senti um pânico quando me chamaram para fazer aqui um museu que estivesse de frente daquilo que ele estava pretendendo já há 2 anos atrás, 2 meses e meio atrás. E a Fundação ainda está fazendo um terceiro museu no Rio, construindo para o Estado do Rio, que é o Museu da Imagem e do Som, que no Rio de Janeiro tem uma conotação diferente. O Museu da Imagem e do Som foi o primeiro no país com esse nome. Ele surgiu em 1965, eu acho, no 4º centenário do Rio, com o governador Lacerda, que era um museu que buscaria desenvolver a autoestima do carioca que deixava de ser um habitante da capital federal. É um museu extremamente rico em termos de acervo de música brasileira, de fotografia, etc. E vai ser na Praia de Copacabana, um projeto de Guilherme Scofield, um projeto extraordinário em termos de realização. Outra coisa muito importante é que o Rio de Janeiro, desde o projeto do MAN, dos anos 50, terminado nos anos 60, não tinha tido um grande projeto de arquitetura à altura da sua história de modernidade, né? Então, nesse momento, fez-se a Cidade da Música, ou Cidade das Artes, do Porzan Park, que é um prêmio Pritzker, há um prédio do Norman Foster aqui perto, etc. Então há um novo renascimento, um renascimento aqui de uma ideia de arquitetura de alto nível, arquitetura como arte, arquitetura de primeira linha, arquitetura como um monumento, né? Houve um fato muito interessante aqui, que nós trouxemos Jorge Gilberman no ano passado. Uma pessoa pediu a gente uma viagem para vir aqui para fazer a seguinte pergunta para o Jorge Gilberman. Isso aqui não é um museu do espetáculo, né? Não é um prédio para o espetáculo? O Jorge Gilberman não respondeu na hora, respondeu no dia seguinte. Disse, olha, você dizer que essa arquitetura desse museu é espetacular,
Na verdade, se nós pensarmos, se a gente compara, por exemplo, os museus brasileiros com os museus de Buenos Aires ou de Boston, agora tem lá o ICA, que é dele de Scofield. Os museus brasileiros modernos, eles são espetaculares. Se a gente pensar no Mano Rio, no máximo, né? Até no Memorial Castelo Branco, no Ceará, o Museu de Niterói, o Olho, o Museu da Escultura, etc. É uma tradição de audácia arquitetônica, né? E de beleza. Ou seja, o primeiro objeto artístico dos museus brasileiros tende a ser o próprio edifício. Né? Isso é muito importante, porque nós estamos falando de uma questão da cultura visual. Né? Eu não sei se a expectativa era em torno disso até a gente chegar aos finalmente. Né? Eu acho que os finalmente a gente chega na galeria falando de uma exposição específica. Né? Porque aí vai ser mais vivo, etc., enquanto essa parte mais genérica ou teórica. Né? Então tem tudo isso e ele disse, olha, quando surge o conceito de cultura do espetáculo no situacionismo francês, espetáculo era o desvio do conhecimento, o desvio do olhar, né? Era a questão do entertainment, né? E aqui aí ele fez assim. E a arquitetura sempre tende a ser o lugar onde as cidades se veem. Né? Ele fala, ninguém vai pensar que Paris é só a cultura do espetáculo arquitetônico, né? Aquilo representa a história, momentos da história, etc. Então ele fala, isso é da tradição do Ocidente, do mundo, ele disse, chegou a dizer. Né? Que a arquitetura seja a linguagem plástica que a sociedade trabalha. É claro que aí tem questão de poder, etc., que não acho que a gente vai tratar outros meandros. Mas então houve no início uma resistência de alguns partidos políticos, inclusive alguns entranhados no sindicato de professores. Uma das mais inacreditáveis acusações é de que nós fechamos o prédio para o público, que antes era um prédio aberto. Não me perguntaram, então não sabiam a razão disso. Antes ia haver uma grade, né? Porque era uma região muito degradada. Mas no processo, nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que ser abertos. Né? Mas, como houve uma decisão do MAR de focalizar o seu trabalho de educação no ensino fundamental, depois a gente chega ao porquê, era preciso ter um aparato que não impedisse o público de entrar, mas impedisse uma criança de sair. Porque as experiências no Rio de Janeiro, no centro da cidade, foi assim, de criança atravessar correndo a Avenida Rio Branco, Museu de Belas Artes, sair e dobrar a curva. Imagine uma criança sumir, né, num processo que cada pai no Rio de Janeiro tem que autorizar a escola. Né? Seria muito difícil recuperar uma credibilidade se as crianças estivessem numa situação de vulnerabilidade. Do mesmo modo, é uma norma da Escola do Olhar que os guardas não se dirigem às crianças, salvo em situações de perigo para a criança. Né? Se a criança estiver tocando num aparelho elétrico, estiver saindo sozinha, etc., aí o guarda impede. Fora disso, ele deve buscar um educador para o educador explicar, né? Porque o que a gente não quer é transformar o museu numa memória de repressão. Né? Então, feita essa apresentação geral assim, do surgimento do processo, a outra questão muito importante foi adotarmos o regime de OS. Eu não sei se vocês estão familiarizados, todos aqui, da OS. Em 1998 foram aprovadas duas leis paralelamente de modernização da administração pública federal, que era passar para a administração de equipamentos na área de saúde, cultura e educação para a administração por uma OS. Né?
E o São Paulo foi o primeiro estado a adaptar isso no plano estadual, e duas instituições que temos que reconhecer que desabrocharam de uma maneira espetacular sobre o regime da OAS foram a Orquestra Sinfônica e a Pinacoteca do Estado. Porque com a OAS o que se tem é, de fato, uma organização social sem fins lucrativos dedicada à administração. Faz-se num concurso público uma espécie de licitação para escolher candidatos e são estabelecidas a missão dessa instituição, os objetivos e os mecanismos de medição da performance da instituição através dessa OAS. Então, por exemplo, temos que organizar tantas exposições por ano, trazer tantos estudantes, editar tantas páginas, ou seja, tudo classificado, além de questões de cotas, eventualmente, etc. Aqui nós temos essa área, é uma das áreas de maior nível de desemprego no Rio de Janeiro, por conta do impasse dessa região, porque o porto foi desativado grandemente, etc. Então, é feita a licitação com determinadas cláusulas muito específicas que podem ser objetivamente medidas. Tá? Em contrapartida, o Estado, para a realização daquilo que é solicitado da OAS vencedora, ele define que vai pagar tanto por mês ou por etapa. O Estado assume uma contrapartida e é um contrato. Um contrato firmado entre as duas partes e obriga, porque a OAS vai contratar pessoas, e ao mesmo tempo, se não se cumpre o prometido, há penalização. Né? Então é um processo que eu que dirigi o Museu Nacional de Belas Artes, eu acho que eu não teria aceitado vir para cá se não fosse uma OAS. Conversei muito com o Marcelo em São Paulo, organizei um debate sobre isso em Curitiba, um debate de 4 etapas sobre a OAS, encontrei especialistas, etc. Isso já vinha trabalhando. E no Rio fomos a primeira instituição a adotar o sistema de OAS. Né? O que significou também um aprendizado para a cidade. A OAS que conduz o mar é o Instituto Odeon de Minas Gerais, com uma folha de serviço muito boa, com o nome limpo no Tribunal de Contas, etc, etc. Então, e tem sido extraordinário. Né? Então, o museu é muito bem administrado. Eu acho que valia a pena, em algum momento, se vocês tivessem uma pequena fala sobre o sistema de administração do museu, o sistema de relatório, o sistema de medição, etc., é muito interessante. Tá? Porque vem dessa organização muito forte. Minas, junto com Rio e São Paulo, é um dos 3 centros principais de estudos de administração pública. Né? Há uma tradição forte em Belo Horizonte. Então, isso também nos deixa muito à vontade, há uma eficiência, às vezes sobrecarga. Né? Nós temos 101 funcionários, procuramos manter o conjunto ligado mais à administração menor do que os ligados à área fim, de produção de exposições, etc. Tentamos, na medida do possível, expandir o corpo de educadores. Né? Enfim, mas uma pergunta ficou. Né? Se a Prefeitura do Rio gasta 12 milhões, que é grosso modo o que o Estado de São Paulo dá à Pinacoteca, São Paulo é um pouquinho mais. O que nós devemos à cidade, à cidadania, como retorno? Né? Mais do mesmo? Para mais do mesmo, o mais necessário. Mas o mais do mesmo é muito eficiente no Rio de Janeiro. E nós também adotamos um princípio que é o princípio Noel Rosa, que dizia sobre a sua escola de samba, Vila Isabel: não quer abafar ninguém,
só quer mostrar que faz samba também. O mar não quer abafar ninguém, só quer mostrar que é museu também, né? Nesse sentido, a gente procurou trabalhar com as outras instituições, os nossos cursos para educadores são frequentados por educadores das outras instituições, etc. Mas que a gente assumiu uma liderança nesse campo dentro da cidade, né? Mas então, diante disso tudo, veio a pergunta: o que é um museu? Para que o mar fosse um museu. Então, a primeira questão que insisti foi de que o museu deveria colecionar. Isso como condição fundamental, depois a gente chega aos mecanismos do colecionismo no mar. O segundo aspecto é que o museu tem a tarefa de conservar, preservar, né? A função não é restaurar, mas preservar, evitar, né? O terceiro é estudo, portanto pesquisa. O quarto é exposição, edição, comunicação e educação, né? Então nós deveríamos trabalhar nisso tudo. E para mim, eu vou sempre falar aqui assim, um pouco de São Paulo, porque acho que é uma história que vocês conhecem melhor. Eu me lembro muito de uma noite em Buenos Aires, num café, sozinho com Araci Amaral, num congresso do ICOM, do Conselho Internacional de Museus da Unesco. Eu tinha recentemente assumido a curadoria do MAN, nós estamos falando de 85 para 86, e ela começou a falar comigo assim, o que ela achava que devia ser um museu, para prestar atenção nessa definição, etc. e tal. E foi muito importante, né? A gente trabalhar nessa direção lá, e eu carrego um rol de frustrações aqui no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, eu acho que o Eduardo Vieira de Castro não precisava mudar muito do título se ele escrevesse sobre o Rio de Janeiro, que seria a alma inconstante do carioca. Né? Eu acho que talvez ele tenha sido inspirado até por esse nome, carioca, que é um nome de origem indígena. Mas então, muitas frustrações. Eu trabalhei na Biblioteca Nacional, trabalhei na Funarte no início dos anos 80, e era uma maravilha, a Funarte, como se abria para o país, etc. Depois trabalhei na Biblioteca Nacional, já um pouco difícil, mas era a fundação, e no Museu Nacional de Belas Artes foi um desastre absoluto. Ia desde o ministro até o porteiro, a instituição não existe, né? Enfim, então, para citar um exemplo, né? Para comprar caneta tinha que ir para Brasília e pedir. Aqui, no primeiro dia de manifestação, das manifestações de maio do ano passado, eu estava inaugurando uma exposição no MAN, até sobre os anos 60, e os manifestantes chegaram aqui, quebraram alguns vidros. No dia seguinte, as instituições que tinham sido atacadas foram para a imprensa, etc., para a televisão, falar, Nós aqui, nós temos esse fundo psíquico, que são os mineiros, né, que é uma espécie muito especial de brasileiro. A gente não sabe muito bem o que é isso. Vamos fazer discretamente tudo. Não, aí eu disse, não vamos reclamar, não vamos aparecer publicamente como vítimas. Vamos ver o que dá. E nesse dia, porque é um OS, trocamos os dois vidros. Tudo pronto, sem nenhuma reclamação pública. E desde então nunca mais fomos atacados. Uma vez teve aqui um conflito, né? E comecei a dialogar, me deram um megafone, aí chegaram os black blocs, eu disse, mas é uma coisa incrível, assim, a força quando chega, né? Vocês têm a força para entrar, para fazer o que fizeram na Assembleia, pichar obra de arte, tudo isso é muito simples, o mar não é uma fortaleza. Agora, se fizerem isso, 20 anos sem ver uma exposição de arte no Rio de Janeiro. E se quebrarem aqui, cada vidro quebrado custa deixar de trazer 100 crianças. Aí foi incrível. Continuou o diálogo forte, ali, também com a polícia, enfim, mas não houve, nenhuma... Acabei ajudando no processo. A OAB me pediu para ficar ali para continuar ajudando, enfim.
Mas o fato é que, então, o que é um museu numa cidade? Né? O que é um museu, agora que a gente sabe que são as funções? Então, duas questões para nós foram muito importantes nesse processo. A primeira era refletir sobre o lugar da educação na sociedade brasileira hoje. Será que a gente pode concordar com Beatriz Sarlo, a teórica argentina, com a conclusão de que parte do problema argentino é porque a escola deixou de ocupar o centro da vida simbólica das comunidades, das famílias, etc.? E numa cidade como o Rio de Janeiro, onde o museu pega fogo, o outro vira high society, etc., e nada funciona, né? Qual é o lugar de um museu na cidade como atividade da cidade? Né? Então, é possível pensar um museu que quer trabalhar com a educação, também colar-se nessa busca de um centro simbólico para a cidade? Né? Então, esse raciocínio compartilhado, discutido, já foi conduzindo a certas discussões. Um dos aspectos que também é um diagnóstico é que, por duas questões: o lado oficial do Rio de Janeiro, e, por outro lado, o incêndio do MAN levou uma burguesia que já era afastada a se tornar agora desconfiada. Né? Vide a questão do MAN do Rio de Janeiro durante muito tempo, agora está no bom caminho, etc. Então, também era preciso pensar qual é o lugar desse museu na esfera pública e qual é o lugar da sociedade civil. Né? Como é que esse museu seria atravessado por essas questões? Né? A esfera pública estabelecendo como algo para além do capital e para além do Estado. Né? Pensada nesse foco com a sociedade civil. E, nesse sentido, foi estabelecido um Conselho do Mar, para o Mar, que é formado por empresários. Esse conselho é para desenvolvimento material do museu. Ou seja, criar as condições de funcionamento enquanto os comitês que estão sendo instalados de educação e curadoria cuidariam da parte propriamente acadêmica, vamos chamar assim. Né? No processo do colecionismo, a primeira questão foi o seguinte: é um museu para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade que não tem colecionado, é uma cidade de grandes coleções. Se a gente pensa a coleção Gilberto Chateaubriand, são quase 10 peças. Coleção Satamini, 3.000, sei lá, 2.000 peças. Coleção Fadel, quase 3. Coleção Alberto Marinho, 1.000, e por aí vai, tradicionalmente. Duas dessas coleções, as duas maiores, estão em museus, mas não foram nem doadas e nem prometidas para doação. Incomodado. No caso, o Gilberto Chateaubriand no MAN, será uma surpresa para mim ótima o dia que eu ouvir que ele deixou um legado escrito, e o MAC Niterói na coleção Satamini. Né? Eu trabalhei no MAN, no processo de reconstrução, depois do incêndio, etc., e vejo que é muito complexa aquela instituição, embora tenha coisas interessantes, mas entrou desde 78 num processo de muita suspeita e distância. Agora eu acho que tem havido um processo muito forte com o Luiz Camilo Osório de recuperação intelectual, uma confiança dos artistas, com um programa muito bom. Então a primeira questão era isso. Cito um exemplo. Não havia no Rio nenhuma tapeçaria baseada em cartões do Ecaute. No máximo tem 5, na Fundação Álvaro Americano, Oscar Americano tem mais 5, na Fundação Brenan, no Instituto Brenan, tem 6, no Museu do Homem do Nordeste acho que tem 1. Nós finalmente conseguimos a nossa primeira tapeçaria do Ecaute para o Rio de Janeiro. Né? É como também não havia um Aleijadinho, etc., e por aí vamos. Né? Então a ideia é colecionar para o Rio, considerando o contexto da cidade. Né? Agora, também pensamos que é um museu para a cidade, portanto é um museu local.
Vocês estão aqui porque nós somos um museu local. Porque a cidade do Rio de Janeiro precisa ampliar seu diálogo com o Brasil. Muito fechada, muito autocentrada, etc, etc. Então, vocês estão aqui porque o Rio de Janeiro precisa, porque nós somos um museu local. E a segunda questão era nos pensarmos como um museu suburbano, com tudo que essa palavra tem de derrogatório no Rio de Janeiro. Nós somos um museu suburbano, né? E nesses termos, não é um museu para quem já sabe de tudo, já conhece bem, mas eu me lembro muito de uma estatística da Bienal São Paulo, quando eu trabalhei, em 98, é que mais de 40% dos visitantes nunca tinham ido a uma exposição de arte na vida. Então eu me preocupei muito com esse fato e no campo dos textos eu tinha para as escolas os catálogos. Dá para quebrar nessa área. Para o público médio, folhetos. Para o público mais complexo, mais intelectualizado, um audioguide feito pela Elisete Lenhavo. Imagine, sabe, escutar certa música diante de um Malevich, etc. Muito interessante. E para o público que nunca entrou numa exposição de arte na vida, nós tínhamos os textos de parede. E nos textos de parede, nós tínhamos uma estrutura que começava introduzindo o assunto, depois desdobrava um aspecto do assunto e terminava com uma analogia. Aí fui muito criticado porque eu abusei de analogia. Porque a figura da analogia que foi posta a propósito em todas as salas é o seguinte: então, com a analogia, você toma o outro no lugar onde ele está, para que a analogia funcione, ele tem que ter um repertório, né? Pensar o repertório dele de maneira de trazê-lo para onde você quer na discussão. Então a analogia servia para isso. Então, já pensava ali nessa ideia de que você tem que se relacionar muito com a audiência. Então nesse processo também, ele é um museu para a cidade do Rio de Janeiro, um andar. Vocês têm agora a exposição do Valão para a Favela, um andar será sempre dedicado ao Rio, né? A próxima exposição é a questão da capitalidade do Rio de Janeiro no século XVIII, quando o Rio se torna capital, né? Do centro exportador de ouro, e juntando aí a escravidão, a volta a seu recrudescimento da Inquisição, uma série de questões, a arquitetura, as transformações da cidade, etc. E nos outros andares nós queremos agora definir mais um andar para a modernidade, né, como um processo importante da sociedade brasileira. Um andar será para exposições que discutam alguns assuntos, e uma vez por ano nós temos a série Arte e Sociedade no Brasil, nós discutimos um assunto. No ano passado foi o abrigo do terreno, o direito a ter uma casa, e esse ano é sobre a arte, as escolas que são gaiolas e as escolas que são asas, é o direito à educação, né? Então, foi uma exposição organizada com a Janaína. No ano que vem, possivelmente, será a loucura. Eu acho que o Brasil tem uma experiência forte das relações entre arte e loucura e poética, né? Mas sempre perguntando o que a arte faz ali. Como é a agenda da arte com relação àquele assunto, àquele direito. Não é arte e educação, mas é o contrário. Como a arte inclui a educação na sua agenda, como o artista inclui na sua agenda. Então tem uma cola, por exemplo, um artista o Luma, do Paraná, que faz colas. O desenho dele são colas, as coisas minúsculas, assim, muito delicado, né? A cola com uma delicadeza. Mas então o museu, nós damos prioridade a artistas fora do eixo Rio-São Paulo e que, sobretudo, estejam, de certa maneira, fora do mercado, com raras exceções, mas também estabelecendo certos focos. Pororoca é uma das exposições de formação de acervo, mas quando escolhemos artistas da Amazônia, nós queremos trabalhar com a história da violência na Amazônia. Com o Nordeste, queremos trabalhar com a história da adversidade do Nordeste. A exposição que fizemos recentemente sobre o tatu, de futebol,
tomava a caatinga como o único habitat do tatu-bola, que está em fase de desaparecimento, símbolo da Copa, o mascote da Copa, e tomávamos toda a cultura da caatinga, que incluía cangaço, literatura de cordel, mas também Burle Marx, que é o primeiro jardim público que ele faz, é um jardim da caatinga, o sertão, cinema, etc. Então, foi uma exposição em que o futebol não era um campo de heróis, mas também um campo de adversidades, né? O gol nunca se fazia, ou não tinha bola no jogo, etc. E também incluímos aí alguns grupos de São Paulo. No processo, então, de colecionar, aí para entrar já na questão da formação, a participação da sociedade civil deveria ser uma participação que moldasse a coleção. Né? Se você quer doar um conjunto de chocalhos de criança do século XIX, nós queremos. Também queremos, se quiser doar 5 Tarsilas, pinturas, 3 do período pau-brasil e 2 do antropofágico, também estamos aqui. Ou seja, é um museu de arte e cultura visual, porque nós entendemos que para a captura da sociedade em torno desse museu, e nós estamos falando de um museu suburbano, era necessário estabelecer diálogos entre classes sociais, entre áreas da cidade, entre interesses das pessoas. E, para mim, uma experiência muito marcante foi em 97 para 98, eu fui a Quanju para a Bienal, e eu notei uma coisa incrível assim, no primeiro dia. Muitas senhoras com as suas roupas tradicionais, olhando, monges, muito monge, enfim, é uma exposição assim, rara, porque era vanguarda, tinha essas pessoas. Depois eu descobri lá um folheto sobre programação da Bienal, que tinha uma exposição de Ikebana. Então as senhoras do Ikebana iam à exposição de arte contemporânea, porque elas se sentiram recebidas. Né? Tinha exposição de caligrafia religiosa, livros religiosos, daí os monges, etc. Enfim, onde eu compreendi que esse diálogo entre sistemas culturais seria muito importante. Então o mar tem 6 Barbies. Né? É a Barbie com o Ken, com o casal afro-americano, com a amiga Teresa, que é uma hispânica, e Lu, que é uma asiática, todos vestidos de banho, roupa de praia, que é in Rio. Barbie in Rio, Ken in Rio, etc. Kevin, né? In Rio, etc. Que são as formas de projeção de imaginário, não só do carioca sobre o Rio, mas de fora sobre o Rio. Né? E aí tem muita coisa, nós temos uma coleção de Zé Carioca, por exemplo. Vamos fazer uma exposição sobre Zé Carioca, que é uma outra questão, né? Mas tomando o Zé Carioca como parte de um processo que no século XVII representava o Brasil o América através de macacos e papagaios. Ou seja, papagaio é um bicho que fala, mas não significa. Né? E o macaco é um bicho que age, mas sem intencionalidade simbólica. Né? Então, nós vamos partir disso para chegar ao Zé Carioca e partir do Zé Carioca para chegar a questões de atualidade, de etc. Enfim, mas para discutir cultura, até... Como é que se diz? Garfar, né? O Walt Disney pegou o Zé Carioca do J. Carlos, né? J. Carlos tinha um papagaio humanoide. Mas, então, o processo do museu, a gente sabe que há muitos bons curadores no Brasil, cumprindo suas tarefas. O Mando Rio, nos últimos 4, 5 anos, que o Luiz Camilo vem fazendo um excelente programa de artistas que estão no meio de carreira, né? Fez Zé Damasceno, o Zerbini, com uma exposição fantástica, Frida Baranek, e por aí vamos, né? Então, já está sendo cumprido isso. Nos últimos anos, o governo do Estado também tomou jeito, com a secretária de Cultura,
Adriana Hatz. Então a Casa da França Brasil hoje tem um programa muito interessante de arte contemporânea brasileira. A Casa de Laura Alvim, o Parque Lage, ou seja, nós sentimos que para certo tipo de artista a cidade estava bem cuidada. Então os cariocas participam das exposições coletivas, mas as individuais nós damos preferência àquela necessidade desse museu local de relacionar-se com a arte brasileira, que o Rio também é muito isolado, sobretudo quando os artistas não têm galeria, né? Então são mecanismos, estratégias, táticas, né? Ao mesmo tempo, no concurso da Funarte, do Prêmio Marcano Vilaça, nós damos prioridade também a artistas que não são do Rio. Por isso o nosso primeiro prêmio é um conjunto de artistas, de coletivos de São Paulo, ligados a questões urbanísticas na cidade, em decorrência da exposição O Abrigo e o Terreno. Então tem a Frente 3 de Fevereiro, tem Jari, etc. É uma coleção de 50 peças que nós vamos exibir agora, né? Ou seja, para a formação do acervo, as exposições são um mecanismo muito importante. No final da exposição Pernambuco Experimental, nós conseguimos também formar um acervo de arte experimental de Pernambuco. Ou seja, essa ideia de ir na frente do mercado, né? Nós desrespeitamos o mercado. Nós não queremos saber muito das regras do mercado. Nós somos uma instituição pública, um museu que é gerido por recursos públicos, o dinheiro é muito difícil, né? O dinheiro é renúncia fiscal. Eu acho que o mercado é muito importante, mas eu acho que você fazer museus é mais importante que o mercado, né? E por isso eu penso que esse museu tem que ser feito por artistas, por doação de artistas, por outros curadores, críticos de arte, colecionadores, galerias, outras instituições. E aí eu entro no processo de formação da coleção. Nós temos duas formas de considerar a coleção, né? Primeiro, esse aspecto de arte e cultura visual, né? Depois nós temos a questão da origem. Quem doou, né? Então, aos doadores que doam obras esparsas, 1, 3, 5, né? Artistas, etc. E tem o que nós chamamos de fundos. São pessoas, instituições que decidem doar 20 ou mais peças ao museu. Doa uma agora, outra no ano que vem, cada um define o seu ritmo, pode doar 200 agora. Também aceitamos, né? E nisso nós temos hoje mais de 60 fundos. Né? Doar para o mar é doar para a educação. No ano passado nós fizemos um jantar. O jantar custou 0 ao mar, porque nada foi pago a ninguém. Alguém pagou, forneceu a comida, alguém prestou os copos, alguém trouxe o serviço de garçom, etc. E 20 mil reais que a gente precisava fazer um toldo foi pago por alguém que não queria que o mar gastasse um tostão para produzir a benemerência. E o resultado foi integralmente utilizado na educação, né? Porque doar para o mar é doar para a educação, né? Então nós temos a origem ali dos recursos por essas doações, Rouanet ou não, de tudo. Depois nós temos a reconfiguração do acervo, que pode começar com uma obra esparsa, como essa tapeçaria do Ecaute, né? Ou pode começar já com destino, mas nós chamamos de núcleos significativos. Então o mar, por exemplo, tem uma coleção de zeros. Nós colecionamos zero, né? E nós colecionamos infinitos, porque são conceitos da filosofia moderna da matemática, né? Isso implica em considerar que tudo é uma rede, uma trama, que
naqueles debates sobre o que é, quais são, agora Melina e Cadu vão me corrigir se eu estiver errado. Naquele processo em que se definem parâmetros metodológicos para a arte e educação, né, existe no Brasil uma diferença fundamental entre uma linha mais paulistana, que por sua vez tem uma conexão com a Tate, que é considerar a questão linguística como a questão principal, né? A arte é autônoma e o processo educativo deve se voltar sobretudo para isso, né? Isso às vezes houve questões de confronto na minha experiência, por exemplo, na Bienal de São Paulo, e que eu tinha de um lado o Instituto Arte na Escola, junto do qual estou há 25 anos, e o Guilherme Vergara, do Rio, né, que tem uma conexão mais ligada às relações com a vida, com a agenda do artista. Isso também é a diferença entre concretismo e neoconcretismo, né? Digamos, a objetividade absoluta, a autonomia da forma, né, implantada no movimento, no manifesto Art Concret de Théophane Doumergue, e o neoconcretismo, que restaura a subjetividade na estrutura formal construtiva, né? Isso aí causou fricções num dado momento, né? E o terceiro aspecto é o que pode fazer a arte diante de certas circunstâncias da educação. No Rio de Janeiro, nos anos 70, 80 e começo dos anos 90, certa academia muito ligada ao mercado, se vangloriava de que arte é igual matemática avançada, não é para criança. Isso foi vigente nos formadores de opinião. Quando veio a Bienal, já era outra coisa. Trabalhar com a arte era um álibi. Eu escutei isso aqui no Rio sobre o meu trabalho na Bienal. A Bienal, né, com o Júlio Landmann, era um tripé: exposição, edição e educação, né? Então a educação aqui foi chamada de álibi para conseguir dinheiro para a Bienal, né? Levamos 200 mil crianças, formamos 18 mil professores, né? Que álibi tão custoso é esse, né? Enfim, então nós estamos falando de uma superficialidade do Rio de Janeiro com relação à arte e educação, que era preciso transformar. Vergara dá burro com ponta de faca o tempo todo, sabe? Enfim, e acho também que a gente está abrindo esse processo de uma maneira bastante interessante. Então, nós temos os núcleos significativos, né? E junto do núcleo significativo, uma noção de curadoria social. Ou seja, é um museu do Rio de Janeiro de cultura visual. O que a maré quer trazer para o mar como parte da sua autorrepresentação? Então nós temos, por exemplo, um trabalho maravilhoso de adolescentes, de jovens aí com seus 20 anos, com uma professora de ler o Machado de Assis e com a Pinhole saíram procurando, nessa região aqui que vocês visitaram, procurando vestígios de Machado de Assis hoje, né? Chegaram ao Morro do Livramento, onde ele nasceu, etc., né? A Rua Larga, enfim, lugares onde eles que habitam o imaginário de Machado de Assis. Como também eles fizeram algo impressionante, que o fato de que nas favelas o Correio entrega toda a correspondência na Associação de Moradores, cada um que vai lá pegar sua correspondência, né? Eles pegaram a Maré, que é um complexo de 14 favelas, muito variado, tem uma zona que é de tráfico, tem outra que é aberta, tem uma região que é mais de angolanos, etc. Eles deram nome a todas as ruas e fizeram placas lá mesmo, como as placas no Rio de Janeiro, azuis com o nome em branco, eles inverteram. As placas lá são brancas com o nome azul, e o nome das ruas é assim:
João Caetano, que ajudou aos que chegavam, barbeiro que ajudava aos que chegavam. Então todas as ruas têm nome de pessoas comuns. Eles têm o maior orgulho disso, eles criaram um paradigma estético, né? Então nós temos duas dessas placas. Eles fizeram um mapa postal, né? Que é um emblema de uma conquista, nós temos esse mapa, né? Como também eles têm lá um programa de arte, né? O Marco Chaves foi lá e fez uns stickers. Amar é complexo, né? Amar é simples. É uma palavra só, mas você encontra aí a ambivalência, né? Nós temos esses stickers. Então, nós temos um conjunto de objetos de autossignificação dessa comunidade. É pequeno ainda, mas é um começo, né? Enfim, então os núcleos significativos são bastante variados, né? Eles vão correspondendo a essa forma como a generosidade da sociedade civil vai chegando ao museu. E ali nós vamos... É claro que a gente, de vez em quando, dá uma ajudinha ali, ou se pergunta, etc. Então, por exemplo, para nós é muito importante pensar o Brasil a partir de certas questões que emerjam do lugar. A gente considera que a tarefa de discutir a questão habitacional em São Paulo ainda não está bem representada no museu, apesar de já termos 50 itens, né? Então tem um Finotti, que fotografa campos de futebol em favela, que é muito interessante, é um grande arquiteto de fotografia, de arquitetura maravilhoso. E as imagens que ele tem de campos de futebol em favelas em São Paulo são extraordinárias. Então, a gente já tem isso. Enfim, a gente começa a trabalhar, né, essas questões, ao mesmo tempo, depois isso vai se cruzando, né? São Paulo, de repente, deixa de ser São Paulo para ser urbanismo de interesse social no Brasil. Nós temos, então, essas obras de São Paulo. Do Rio de Janeiro, nós temos, por exemplo, o arquivo de Carlos Nelson, que era um arquiteto antropólogo, formado em arquitetura no Rio, antropologia em Campinas, mas que nos anos 60 recebeu uma encomenda da Prefeitura do Rio de mexer numa favela, que era a favela de Brás de Pina, cujo solo era muito baixo e alagava os barracos no verão. A primeira coisa que ele fez, ele pediu a cada família desenhar uma planta do seu barraco, da sua casa. Nós temos tudo isso. Depois, então, as casas são desmontadas, as pessoas não são removidas, nós temos as fotos, você vê as pessoas absolutamente serenas e concentradas na desmontagem da sua casa, né? Aquilo possivelmente venderam para... Né? E depois nós temos as plantas de planejamento, nós temos a foto da discussão com as famílias, como elas queriam morar, se em casa de unidade familiar, se em sobrado com duas residências, se em casa geminada, se com prédio pequeno, e depois ele reconstrói, conversando com as pessoas, o tecido social, né? Então, isso se justapunha, ou se opunha, melhor dizendo, a uma política de 4 anos antes, no bojo da Aliança para o Progresso, que era uma resposta à Revolução Cubana do governo americano, que tenta substituir a latino-americanidade pelo pan-americanismo, né? E aí constrói o conjunto Esperança em Natal, Cidade de Deus aqui, Vila Progresso, não sei onde foi, etc e tal. 20 mil casas, remove 10 mil pessoas para 3 horas de distância, despeja no sorteio, etc. Tal, que levou o Sérgio Bernardi a dizer o que poderia ser a beleza aqui, o que é a beleza possível diante disso que é tão frio e tão desumano, né? Então nós temos documentação disso e agora com o Instituto Casa aqui no Rio vamos fazer um trabalho com arquitetos fazendo propostas, que se chama Beleza Possível, para Minha Casa Minha Vida, para distintas regiões do Brasil, colocar na internet, e aí a população vai poder escolher o modelo e vai saber o custo para construir uma casa daquela, precisa de tantos tijolos precisa de 600 tijolos, ou 5 mil tijolos e não 20 mil, né? Para evitar a corrupção, etc. Então,
a gente pensa muito esse processo de colecionar pelas bordas, né? E na Pororoca, né? Que aí corresponde a uma história pessoal, né? Porque eu vou a Belém desde minha época de FUNARTE, desde 83, né? Vou ininterruptamente, porque eu tinha um colega, eu vou desde 83 como pessoa que trabalha com arte, mas eu ia antes porque eu tinha um amigo de universidade aqui no Rio que era de lá, então eu a cada 4 anos ia a Belém e tal. Então, desde cedo então, comecei a encontrar os artistas. Então, uma obra, por exemplo, do Luiz Braga ou do Emmanuel Nassar, eu acompanho há 35 anos. Né? Eu vi a casa que eles moravam, né, etc. Então, é uma história, né, que, de fato, eu estou com 65 anos de idade e eu preciso ser um curador com 65 anos de idade. Né? No sentido de que eu tenho uma experiência, eu tenho a minha, para usar um termo do Habermas, eu tenho a minha modernidade inacabada, né? Eu tenho coisas que eu quis fazer e não consegui, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho responsabilidades com as gerações, que o museu é um sistema de responsabilidade entre gerações. Né? Você coleciona o que se faz contemporaneamente, o que fizeram gerações anteriores, você conserva e você tem a obrigação de entregar à próxima geração a sua instituição melhor do que você encontrou. Que você teve o paradigma encontrado e as possibilidades que o presente lhe oferece. Né? E, nesse sentido, então, a Escola do Olhar entra como um complexo, né, de responsabilidades para o arco da educação. Esse arco da educação pensa que nós somos sujeitos em permanente estado de aprendizado e de ensino, voluntária ou involuntariamente, todos aprendemos com todos, né? Mas que nós somos uma instituição municipal e a nossa responsabilidade deveria ser com o sistema educativo fundamental, porque essa é a responsabilidade constitucional dos municípios, né, no Brasil. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade muito particular, porque ela foi capital de império, república, etc. Então, você tem um Pedro II fundado, porque no Brasil a educação começou ao contrário, né? Primeiro o ensino superior, depois o ensino secundário, né? Aí na segunda metade do século XIX surge o Pedro II, o ginásio pernambucano, eu acho que tem um em Santos, um ginásio paraense, etc. Né? E só vai se falar realmente de democratização e universalização da educação no pós-guerra. Antes disso ainda se tateava com alguns educadores, mas só no pós-guerra mesmo que o Brasil assume teorias de educação. Além de ter começado com uma educação de quem não precisava, que eram os índios. Né? Os únicos que não precisavam de um sistema formal de educação foram os que tiveram com a catequese, que sempre interpretei como um sistema ideológico de preparação para a conquista. Né? Mas então a Escola do Olhar tem a tarefa de cuidar do arco de educação do museu, num ponto, considerando então que o sistema educativo do Rio é muito complexo, porque são 1.076 escolas municipais, com a perspectiva de ter 1/3 dessas crianças em ensino integral durante o dia todo até 2016, como delegados das Olimpíadas. São quase 600 mil crianças, estudantes, né, alunos. É preciso construir ainda mais 200 escolas. Não é porque a população escolar vai aumentar muito. O Rio recebe um contingente muito grande de analfabetos por ano. São alguns milhares de imigrantes. Mas é porque com o sistema de tempo integral vai precisar de mais escolas. Né? E aqui existe um exemplo, é muito interessante na exposição sobre educação, ver uma instalação que esteve na Bienal de São Paulo, que agora está no nosso acervo,
que são as maquetes de CIEPs, não estão todos ali. Mas ali existe uma parte, o Brizola não conseguiu cumprir a promessa, porque ele prometeu 500 e construiu 570 e tantos, quer dizer, estou falando assim, brincando, porque realmente construir 470 escolas em um período curto é uma tarefa extraordinária, né? E a gente vê isso, porque para nós a educação é o espetáculo. Quer dizer, se a cultura do espetáculo é um processo de alienação, o que seria transformar a cultura do espetáculo e a educação como objeto de desejo no jovem? Né? E a gente vai aos poucos construindo possibilidades, né? Com a determinação do conjunto de pessoas que estão na Escola do Olhar. O Rio tem 8.000 professores de algum campo da arte. Tem os ginásios experimentais de arte, tem um aqui perto, que é um ginásio dedicado à arte, né? Tem ginásios experimentais de música, de teatro, olímpico, etc. Nós aqui temos uma relação forte com o ginásio experimental de arte, que foi instalado aqui justamente para que pudéssemos ser um campo experimental para nós, né? Então esse é o ponto, um ponto do arco da educação, e o outro ponto é o ensino superior, chegando até a pós-graduação. E no campo da pós-graduação, nós temos um programa forte de seminários, mas nós não sabemos o que queremos. O Mar não sabe o que quer. Quem sabe o que o Mar deve fazer são as universidades. Então, se a Escola de Belas Artes quer discutir cinema, nós discutiremos cinema com a Escola de Belas Artes. Trouxemos o Farocchi, trouxemos agora vários teóricos. Se a Universidade Federal Fluminense quer fazer um curso dedicado ao dadaísmo, nós trouxemos o Marco Dachi, né? Ou seja, sempre é a universidade que dá o tom, né? É claro que em alguns momentos a universidade propõe uma coisa, nós podemos fazer uma contraproposta, porque nós escutamos que outra universidade, mas é sempre pensado numa correlação com a universidade. Nós realizamos 2 seminários por ano de arte e psicanálise, um grupo mais freudiano e um grupo lacaniano, que também são muito interessantes, né? Coisas muito interessantes que são trazidas. E há questões que para nós são fundamentais, né? Eu acho que a pessoa que pensou o universo, o sistema de arte no Brasil foi Mário Pedrosa. Mário Pedrosa é um homem que vem, traz uma cultura fundada ainda no século XIX de filosofia, que é a Escola do Recife, de filosofia, que é o primeiro ambiente filosófico no Brasil. Ele é membro do Partido Comunista logo no começo, ele se muda para São Paulo, tem um bom relacionamento com o Mário de Andrade, com os modernistas, ele vai para a Europa, estuda em Berlim, é um stalinista, volta durante o nazismo, mas se refugia nos Estados Unidos. Enfim, é um homem que teve uma experiência muito rica, né? Ele vai para os Estados Unidos na mesma época que para lá vão o Roger Fry, o Panofsky e vários outros filósofos, né? Então ele vive esse ambiente, vivencia esse ambiente, se interessa por Gestalt e fenomenologia, né? É muito ao corrente do que estava acontecendo, volta, faz uma tese sobre a fenomenologia da percepção, que é a base do concretismo, do neoconcretismo, perde a cátedra, só vai ter uma cátedra assim, mas conjunturalmente durante a ditadura. Ele foi chamado para ensinar na UFRJ, mas ele não era professor, ele não foi caçado como professor, né? Então tinha ali um formalismo que deu a ele uma sobrevida na universidade, no momento que ele não tinha como trabalhar. Mas pensou educação, arte criança, arte loucura,
instituição, ele ajudou a formar a coleção do MAN do Rio de Janeiro, uma coleção que em 52 tinha Pollock, Rothschild e tal, uma coleção muito avançada. Enfim, teorizou, mas ele tem alguns aforismos que são fundamentais. A arte é o exercício experimental da liberdade. Já passei momentos apertados, eu não diria que mal bocado, mas momentos apertados, porque na primeira exposição tinha uma pessoa que fez uma declaração contra o prefeito Eduardo Paes. Né? Enfim, usou um jingle do PSOL, na exposição, etc. Tal. Disse, o prefeito foi eleito por 2/3 da população e a gente vai ver se ele é um fascista ou um democrata. Isso aí vai, nesse ponto, com relação a esse assunto específico. Não houve nenhum problema. E houve outro, e realmente, eu digo sempre, porque sempre tem um puxa-saco que escreve para ele, né? Vi um desenhinho lá no alto de um painel onde a foto do prefeito tinha um chifre. Acontece, o puxa-saco é um ser que vê tudo, né? É um ser onividente. Aí eu sempre a minha resposta é a seguinte: olha, para censurar é preciso um outro diretor cultural. A resposta é sempre a mesma. Já está pronta, né? Enfim, então o que eu diria que a arte é o exercício experimental da liberdade, mas também no momento de crise é preciso estar com o artista. Outra coisa que o Mário Pedrosa vai dizer nos anos 60. Né? Mas também ele diz que para o mercado a arte é um presunto como outro qualquer. Eu, na minha fricção com os artistas, com o mercado, eu, na última feira em São Paulo, eu não sou de frequentar a feira de arte, só frequento agora como curador do MAR. Eu tinha R$50 de uma doação e eu queria 2 obras que valiam 120. As 2 obras estão aqui. A primeira era uma peça do Lorival Cuquinha, que custava 75 mil. Aí eu fui pro Cuquinha e disse: olha, Cuquinha, eu quero essa peça, eu tenho, sei lá, 30 mil reais, 85. Aí eu fui pra galeria e falei: aí foi aquele rebuta, e tal. Eu falei: Cuquinha, você tem que me responder agora. Ou você é ativista cultural, ou você é administrador de ativos de galeria. No instante, meu próximo embate é com o Jonatas de Andrade. Eu já avisei a ele qual é o mote. Tá? Então, porque um exemplo muito interessante para mim é o Museu de Lodz, que em polonês se diz Łódź, fundado, é o primeiro museu de arte moderna da Europa, foi fundado 2 ou 3 anos depois do MoMA, é o primeiro, né? Por 2 artistas. Iam muito a Paris, conseguiram doações de Leger, etc. e tal. Era um museu feito por artistas para artistas. E a tradição é tão forte, a museografia é a mesma dos anos 30, maravilhosa, assim, uma museografia meio neoplástica, muito interessante o museu. Aí chega lá um cara com um caixote, né, nos anos 70, durante ainda o regime soviético e tal, e o cara despeja 300 obras no museu. O nome do cara é Joseph Beuys, sabe? Porque sabia da história do museu, sabe, da participação do artista, etc. Ele quis dar o testemunho dele como artista. Eu acho que essas coisas constroem possibilidades, né? E é isso que a gente pensa aqui no museu. Como constituir possibilidades, né? E acho que a gente chega aqui, não sei se a Melina também concorda com isso, todos os dias sem saber o que vai acontecer. E porque estamos muito abertos sempre a essas possibilidades, né? Entendendo que o museu tem que ser um serviço à sociedade, um serviço ao sistema de educação. Nós temos uma reunião, pelo menos por mês, né, com a Secretaria Municipal de Educação para definir políticas e, eventualmente, dali saem outras reuniões. Mas nós estamos nos integrando muito ao sistema de educação, porque essa é uma função
As exposições não são feitas para a criança no sentido do tátil-bitátil, da infantilização. Elas são feitas como a gente acha que uma exposição de arte deve ser feita. Não é um museu cubo branco, nós temos o cubo branco, mas não é a nossa prioridade, né? A interior decoration das exposições. A gente é sempre heavy, muita coisa, porque são exposições para estudo. Não é para... Não é aquela maravilha da Capela Rothko de Houston, né? Que é um lugar sensacional com as grandes pinturas Rothko, com uma iluminação zenital, né? Posso fazer uma pergunta? Sim. Eu tenho visto muitos curadores de instituição indo a feiras, de fato, escolher as obras que me interessam. Queria saber como é que no MAD se dá essa escolha. Há algum conselho? Que tipo de instâncias é preciso que isso passe para que a obra seja selecionada, seja escolhida? Quem decide? É você sozinho ou tem mais alguém? Quem tiver na hora. Sabe? Ou larga, ou pega ou larga. Aí vamos chamar Pietro Maria Bardi. Num domingo de manhã, de Páscoa em Nova York. Não sei se alguém já passou, domingo de Páscoa em Nova York, é muito interessante, porque é o dia que saem os chapéus de primavera da gaveta, do armário. Todas as mulheres estão com seus chapéus, com flores, pode estar levando, mas é o domingo de Páscoa, é um dia feliz, né? Que anuncia a primavera, etc e tal, uma beleza de domingo, é muito festivo, assim, né? No domingo de Páscoa, ele está passando em frente à Galeria Knoedler e vê uma pinturinha. Liga para o Chateaubriand, ó, encontrei aqui um Rafaelo. Compra. Durante décadas, os detratores do Bardi diziam que era um falso, mas ele se lembrava do desenho do Ashmolean, que é um museu, acho que de Oxford, né? Desenho preparatório, papapá, comprou. E há 5 anos atrás essa obra foi participar da retrospectiva, da grande exposição do Rafaelo na National Gallery de Londres, com grande destaque, né? Então são questões aí das possibilidades. Como nós temos, digamos, um processo muito aberto, nós somos um museu de tudo, quase igual ao leiloeiro, né? Oscar Wilde dizia que quem gosta de tudo é leiloeiro. Para não dizer que eu gosto de tudo, eu sei que eu não vou dizer que eu não goste publicamente, que eu não gosto do Romero Brito. Porque o Romero Brito não é artista. Uma vez acho que foi a Folha, o Estadão, sei lá, me entrevistou e perguntou sobre o Romero Brito. Você não me chamou para falar de arte? Está falando de Romero Brito, né? Mas enfim, mas eu já estou brincando. Mas a ideia é de uma certa flexibilidade nesse processo, porque nós estamos formando as estacas do museu, né? Até onde vai esse museu, né? E a feira é um processo muito rápido, como os leilões, né? Eu tenho contado muito com a sorte de certos diálogos assim, bem interessantes, pessoas que me dão crédito, né? E acontece coisas muito interessantes. Nós colecionamos projetos para o Rio de Janeiro, realizados ou não realizados, projetos de arquitetura ou não. Então, há um ano atrás, sai num leilão em Lisboa, um desenho, projeto para uma fonte no Rio de Janeiro. Uma figura alegórica da América, conseguiu um doador que comprasse. Quando ele recebe a peça, ele chamou e disse: Paulo, eu quero te apresentar pessoalmente o que veio junto. Era um documento de um professor importante de Coimbra, dizendo que aquilo era um desenho do mestre Valentim, né, que foi o grande escultor do Rio de Janeiro no período colonial. 3 meses depois ele disse: Paulo, eu quero que você venha aqui. Ele tinha conseguido porque no relatório dizia que havia um segundo desenho. Ele foi atrás do segundo desenho para o mar. Então tem essas coisas que as pessoas estão formando o museu, né? Nesse processo, tanto a gente chama
as redes da Maré vieram aqui 50 pessoas para definir o que elas iam trazer para o museu, aí trouxeram, e elas montaram na curadoria social, né? Como me escapou agora aqui uma coisa que eu ia falar. Nós temos isso, temos essas surpresas, né? E temos certas indagações. Como é que nós vamos tratar das culturas indígenas do Brasil? Vai ter um seminário no ano que vem, onde só índio vai falar. Eles vão nos dizer, uma caripuna vai nos dizer como colecionar obras da sua aldeia. Espero que ela nos ajude, né? Porque ela é antropóloga no Museu Guild. O Axanica, Francisco Axanica, que é um cacique, são índios muito diplomáticos, vão nos dar um mapa das terras, foi um dos primeiros grupos a conquistar a terra, mas o mapa do replantio, lindo mapa, né? Enfim, então nós estamos chamando diversas lideranças intelectuais, não é liderança política de assentamento terra. Nós pegamos pessoas que trabalham no campo cultural especificamente, né? Então, é isso, nós temos um trabalho que estamos começando com as questões do Islã no Brasil, já temos uma judaica começando, né? Com isso nós estamos estabelecendo certas discussões, porque se esse povo foi o povo da escravidão, né? Entraram aí mais de 500 mil de escravos, também foi o porto que durante a Segunda Guerra no Brasil que mais recebeu refugiados, né? Isso é a historiografia da USP que diz. Durante a Segunda Guerra a comunidade do Rio de Janeiro era maior e mais organizada e na média mais rica. Então as famílias chegavam aqui e daqui eram realocadas pelo Brasil. Uns poucos foram para o Espírito Santo, muitos foram para Minas e outros tantos, muitos para São Paulo, né? A família Lerner, por exemplo, chegou pelo Rio de Janeiro, um tempo aqui, depois foi para São Paulo. Eu não sei se vocês queriam colocar alguma coisa, eu sei que eu falo muito. Eu vou dizer o seguinte, eu tenho uma voz muito pausada, muito, assim, é um nananeném, né? Dá um sono. Eu comecei a dar aula na universidade, era muito novo, eu devia ter 24 anos, quando comecei a dar aula de Direito. Sou advogado. Então, como eu era muito jovem, me deram a primeira aula na segunda-feira, às 8 da manhã, e a última na sexta, às 8 da tarde. No segundo dia do primeiro ano, eu já tinha a solução do problema. Assim, moçada, vamos fazer o seguinte, eu sempre sento na cadeira, mas na última vez que eu sentei aqui, eu quebrei tanta coisa aqui. Na cadeira não, na mesa. Falei, moçada, é o seguinte, vamos botar na frente, fica na frente quem quer prestar atenção. Na segunda linha, os que querem conversar. Mas, por favor, fala embaixo que o último grupo é os que vão dormir. E aí, bom, então, vocês querem colocar alguma coisa? Perguntas? Só para entender essa resposta, então não existe um conselho do museu que aprova ou não entradas e... Está sendo instalado agora. agora. Nós estamos instalando os 2 conselhos nesse momento, o de educação, para definir políticas, e o de curadoria, que já está funcionando para a área de exposições. Mas é que nós tivemos um problema forte no processo de formação da coleção, que é o seguinte, a reserva precisou ser reorganizada em termos arquitetônicos, porque descobriu-se um bolsão de água que estava, historicamente, parado numa área de dentro de onde ela está. É uma coisa histórica e que com o ar-condicionado, com a como é que chama essa manta para evitar água, etc. Tal, aquilo passou em vez de subir a umidade passou a descer por conta do processo. A reserva fica no térreo. No térreo. Então nós precisamos, durante 6 meses,
mais até demorou, reconsiderar totalmente o processo da reserva. Ao mesmo tempo, se você não pega a doação, você está arriscado a perder. Tem muita coisa que eu larga, ou pego ou largo. Né? Aí doa, presenteia, vende, né? Então começou esse processo, né? E ao mesmo tempo o processo também das exposições, eu carreguei muito piano nesse processo, né? Mas agora é preciso criar os sistemas mais racionais, mais organizados, né? Nós temos agora um conselho mais atuante, não tínhamos antes, ou seja, todo o processo de institucionalização é que eu sempre digo, se me tivesse pedido a minha opinião, eu ainda não teria inaugurado o bar. Eu teria trabalhado na formação de pessoas, de espaços, de texto. Nós temos algumas cautelas, por exemplo, nós não vamos fazer exposição com coisas vindas de fora antes de 2 anos. Porque a gente não tem experiência grande de trazer obras de fora, etc, etc. Então, primeiro 2 anos para a gente conhecer o prédio, ver como funciona, formar nossa equipe, etc. Tal. Então, nós só costuramos para dentro, nós não costuramos para fora. Né? É só exposição feita internamente, né? Mas o acervo, ele gira sobretudo em torno de núcleos significativos. Que é essa ideia de que as coisas se aglomeram e vão se atraindo. Né? Mas nós vamos ter um conselho brevemente, sim. Porque eu não quero ter também esse privilégio. Mas eu sempre digo, olha, eu acho que um dos problemas da Lei Rouanet é que é uma legislação que não segue a dinâmica do mercado. Né? Leilão não segue, nem feira. Mas você fez uma coisa genial na feira recente, que era colocar as bolinhas vermelhas nas obras. Era o nosso wish list. Eram cartões, né? A gente dizia o que queria. Não podia ser muito, Bitangélico nem assistente, porque senão também tornava muito vulgar. E quando havia um doador, nós colocávamos um selo de cor com o nome do doador, doado por fulano de tal. Né? Então, Clarissa, que é outra curadora, nós somos só 2 curadores, também participou das escolhas e tal. A Angélica, que está lá na porta, foi muito importante para viabilizar, né? E eu disse, esse aqui, ela ia lá e punha a obra, etc e tal. E foi muito bem sucedido, a gente foi muito feliz no processo, né? É isso. Que o problema é que as instituições não têm a mesma agilidade para comprar do que tem no particular. Mas a minha agilidade não é comprar, a minha agilidade é pedir. Eu sou muito ágil em pedir. Realmente, talvez até o final dessa visita aqui, você seja capturado. Você não quer doar uma obra muito simples, que signifique a sua trajetória de curador, que você tem em sua casa, entende? Ou seja, doar para o mar é doar para a educação, entendeu? É o quê? Canto da sereia. A gente vai ver lá agora o que aconteceu. Vamos lá, a Pororoca. A escolha do nome já foi assim, muito boa. Eu não sei como é que a gente vai chamar a coleção paulista, talvez vocês possam me ajudar.